Fique em paz, fique em paz. Eu estava... É porque você falou do capítulo 31, achei que você queria comentar, então só por isso, mas fique em paz. Não. Então, vamos lá. Nós estamos gravando já, capítulo 31 de Gênesis, nós vamos começar. Alguém quer ler, gente? Alguém quer começar a ler, ou vocês preferem que eu faça como todo dia? Vocês sabem, tá? Então, vamos lá. Vou colocar Se meu... quiserem que eu leia, eu ainda tenho uns minutos, dá para eu ler. Pode ler, então, Sarinha. 31, lê até o 16. É o Gênesis 31? Do 1 ao 16. Ah, tá. Então, ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia ao campo para junto do seu rebanho. E disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo, e vós mesmas sabei que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário. Então, todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário. Então, todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados e salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. Eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Jacó e Lia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. É só até o 16? Aqui, mas a revelação que eu tive foi no 33. Gênesis 33. Do Quer ler encontro de tudo? Esaú com Jacó. Quer ler tudo? Pode ler. Aí depois a Posso gente... ler? Ixi, é muito, né? Não, vamos explicar esse Ah, capítulo, então tá. porque é Então muito tá. grande. É muito Tá grande. bem. Vamos explicar Tá esse bem. pedacinho primeiro. Então, olha só, o capítulo anterior, a gente viu o quanto que Jacó, ele foi, vamos pôr assim, abençoado por Deus, porque quando ele escolhia as ovelhas recessivas, né, as manchadinhas, tudo, as ovelhas, o rebanho, né, o rebanho recessivo crescia. E quando trocava, crescia. Ou seja, aquilo que estava na mão de Jacó sempre era abençoado. Mas por quê? A explicação está no 31. Ele tinha recebido de Deus, né, um sonho, e ele tinha o anjo de Deus, que a gente sabe quem é, disse assim: erga os olhos agora e veja.
Todos os bodes que estão procriando com as fêmeas são listrados, pintados e malhados, pois vejo tudo que Labão fez para você. Aí a gente tem que entender por que Deus fez com que tudo que era de Labão fosse para as mãos de Jacó. Porque Labão, qual era a característica de Labão, gente? Labão era uma pessoa materialista, enganadora, um idólatra supersticioso, tá? Ele era a personificação do conflito familiar de ganância, tá? Ele era a exploração das relações humanas. Então, hoje, vamos comparar isso com as religiões do mundo, tá? Muitas vezes um servo de Deus está lá dentro dessas religiões, ou, sei lá, de alguma crença, de alguma coisa idólatra, tá? E o que acontece lá dentro? Eles esfolam as ovelhas de Deus. Eles esfolam, eles arrancam toda a gordura do carneiro, toda a lã das ovelhas. Eles esfolam, eles tiram tudo da pessoa. E era exatamente Labão representando isso. Os Labões da vida, tá? Aqueles que só pensam no materialismo, no dinheiro, na ganância. Tanto é que Labão, ele enganou Jacó. Trabalhou 7 anos por Raquel, depois mais 7 por Lia. Você está vendo o engano? Muitas vezes a pessoa fica escrava num sistema muito tempo. E também a Bíblia fala que Labão ele usava de técnicas de adivinhação, né? Ele tinha ídolos domésticos, a gente vai ver agora, daqui a pouco. A gente também vê que Labão vai correr atrás agora de Jacó, né? Mas aí Deus vê tudo isso e vê a pureza do coração de Jacó. E o que Deus faz? Intervém. Fala, não, quem é seu abençoador? Para quem que você foi lá e você ungiu a coluna de óleo, de azeite? Você não fez um voto para mim? Lá na Betel, que significa a casa de Deus, não foi lá que você se dedicou a mim, se consagrou a mim? Então eu sou com você. Sai daí. Sai daí. Tá? Que toda a herança eu vou te abençoar. Eu sou o seu abençoador. Sai daí. E aí toda a riqueza vai com quem? Com Jacó. E a Lia e a Raquel, elas, olha só o que elas falam. Olha só. Raquel e Lia respondem: nós não temos mais nenhuma herança dos bens do nosso pai, e ele nos considera estrangeiras, pois ele nos vendeu. Ô, gente, aqui está falando sobre Adão. Adão. Por quê? Olha, continuando, o 15. Ele nos considera estrangeira, pois ele nos vendeu, além disso, ele consumiu tudo que recebeu em troca de nós. Mesmo assim, a riqueza que Deus tirou do nosso pai, Adão, tornou-se nossa e de nossos filhos. Por isso, o que Deus ordenou a você fazer, faça. Por quê? Porque agora, essas duas mulheres, essas duas casas, Israel e Judá, agora elas pertenciam a Jacó, prefiguração do Cristo, não mais ao pai, Adão, porque agora elas estavam com a bênção, com o filho da promessa. Elas não iam estar mais com o pai que vendeu os filhos, sabe? Quando Deus deu tudo para Adão, para ele governar esse mundo, governar tudo, ele trocou a bênção. Ele preferiu acreditar, quer dizer, acreditar não, agradar a mulher do que a Deus.
E assim, muitas vezes, são muitos homens, e aí eles preferem ou agradar o homem, e maldito o homem confia no homem, do que agradar a Deus. Muitas coisas estão acontecendo hoje no mundo, principalmente no mundo religioso. Por quê? Porque as pessoas não têm coragem de dizer a verdade. Elas preferem se calar e ficar na mentira. Ontem, não, antes de ontem, não sei que dia que foi aí para trás, que eu assisti um vídeo de um moço que ele é da Assembleia de Deus. Mas olha só, depois eu vou passar o vídeo para vocês lá no grupo, que vocês vão ver ele falando. Ele fala assim: gente, eu prego aqui na internet, entendeu? Eu prego a verdade para vocês. Mas, quando eu vou lá, eu sou assembleano, ele falou. Eu participo da Igreja da Assembleia de Deus. Só que quando eu chego lá, o meu pastor já sabe que eu prego na internet, as coisas que eu prego. Só que assim, eu não posso falar lá, porque lá tem a doutrina deles. Mas eu falo aqui. Aí eu me perguntei, eu falei, mas gente, se ele já acordou para o sistema religioso, como ele disse que acordou, o que ele está fazendo, aceitando sentar lá e ouvir a mentira, sendo calado para falar a verdade? Aí eu fico me perguntando essas coisas, porque é a mesma coisa que você querer ficar com Labão, ao invés de ficar com Jacó, o abençoado. Aí você prefere ficar com Labão. O Labão, o materialista, o enganador, o supersticioso, a personificação da ganância. É como se Raquel e Lia falassem assim: não, Jacó, nós não vamos com você. Nós vamos ficar com meu pai Labão. Mas não, elas vão com Jacó. Assim como Israel, as duas casas de Judá, de Israel, Efraim e Judá, essas duas casas, vocês vão ver aqui, Raquel representando Efraim, Léia representando Judá. Essas duas casas, elas escolhem ir com o marido, Jacó, o abençoado, aquele que herda tudo. Então, vamos lá. 17. Você quer ler, Sarinha, ou você já está apertada aí? Estou apertado. Tá bom. Então, bora lá. 17. Então Jacó levanta-se, coloca seus filhos e mulheres montados no cavalo, sobre o camelo, e levou todo o seu gado, bem como todas as suas riquezas acumuladas, o gado que já possuía e o adquirido em Padã Arã, a fim de ir até Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Tendo Labão saído para tosquiar as ovelhas, Raquel furta os ídolos da casa que pertencia ao seu pai. E Jacó sobrepujou Labão, o Arami, em astúcia, por não lhe dizer sobre a intenção de debandar. Assim ele foge com tudo que possuía, partiu, atravessou o rio Eufrates e seguiu em direção da região montanhosa de Gileade. Esse pedaço aqui, gente, já mostra que Jacó, ele pega suas mulheres e tudo aquilo que ele possuía e tchau, Labão, tchau. Só que ele não fala tchau, ele vai quietinho embora. Só que Raquel, e aí eu vou ler Mateus 24, 13. Que diz assim:
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que eu estou falando isso? Porque Raquel, ela se corrompe com a idolatria do pai e representando exatamente Efraim. Efraim, como eu disse para vocês, como Raquel ela vai ter José e José vai ter Efraim, representando as duas casas, essa Raquel, que é as ovelhas, que dá água para beber às outras ovelhas, nem sempre foi ovelha. Ela se corrompe. E aqui nós estamos falando de Gênesis, tá? Onde não tinha nem Efraimita ainda. Isso daqui é vamos pôr assim, uma profecia do que ia acontecer com as duas casas. Raquel, ela representa a mãe dos efraimitas. E ela já se corrompe desde já. Ela já se corrompe. Só que eles permanecerem fiéis até o fim serão salvos. Não adianta eu falar que assim, eu pertenço à casa de Judá, eu pertenço aos gentios, eu sou salvo uma vez salvo para sempre. Isso não existe. Se alguém se corrompe na metade do caminho, infelizmente, ele paga o preço. E aí vamos continuar para a gente ver o que vai acontecer nisso. 22. Só no terceiro dia disseram a Labão que Jacó havia fugido. O que vocês entendem aqui, gente? Lembrando que a gente falou no capítulo 30, no versículo 36, e pôs 3 dias de distância entre Labão e Jacó. Aqui ele já está falando que só no terceiro dia que Jacó já havia ido, disseram para Labão que ele havia fugido. Terceiro dia, a ressurreição. A prefiguração de Cristo aqui, tá? E Labão como os fariseus hipócritas, tá? Aqueles que não estavam se importando com as ovelhas de Cristo. E hoje em dia, todas as igrejas, tá? Que estão em apostasia, representando aqui Labão. Quando Jesus fala sobre o templo, que derruba esse templo e em 3 dias, eu levanto de novo. E só então, depois do terceiro dia, que eles realmente viram que Yeshua havia ido embora. Que ele não estava lá. Ele não estava no sepulcro. E aí, esse povo se desespera. Olha Labão aqui se desesperando agora. Vamos ver o que vai acontecer? 23. Labão levou consigo seus parentes e passou os 7 dias seguintes perseguindo Jacó. 7 anos de tribulação. A igreja apóstata, os fariseus, todo esse povo vai perseguir os filhos da mulher durante os 7 anos. Vocês estão entendendo, gente? Labão vai perseguir 7 anos de tribulação. Satanás vai perseguir os filhos da mulher, o dragão. E alcançou na região montanhosa de Gileade. Gileade significa o monte do testemunho. Aí a gente lembra, aonde que Jesus vai pisar a hora que ele chegar?
Alguém sabe? No Monte das Oliveiras? No Monte das Oliveiras. Deus, no entanto, dirigiu-se a Labão, o arameu, em um sonho. Nessa noite lhe disse: cuidado com o que você vai dizer de bem ou de mal de Jacó. Aqueles que o abençoarem, eu te abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu o amaldiçoarei. Quem abençoar Yeshua, quem dizer bendito, será abençoado. Agora, quem disser o contrário, será amaldiçoado. Cuidado! Cuidado, igrejas, com o que vocês dizem. Cuidado, os fariseus hipócritas, com o que vocês dizem sobre Yeshua. Cuidado. Pensa muito bem no que você vai falar. 25. Quando Labão conversou com Jacó, esse estava acampado na região montanhosa, por isso Labão e seus parentes acamparam na região montanhosa de Gileade. Labão disse a Jacó: o que você deseja ao enganar-me e levar embora minhas filhas, como se elas fossem escravas levadas durante a guerra? Olha isso. Qual é a guerra que nós estamos? Uma guerra espiritual. Nós estamos numa guerra entre principados e potestades nas regiões celestiais. E quem vai levar a noiva? Yeshua. E aqui Labão representando todo o engano. E Labão no 27 fala: por que você fugiu em segredo e enganou-me sem me dizer nada? Eu teria enviado com alegria, com cânticos e com música de pandeiros e liras. Você nem me permitiu dar um beijo de despedida nos meus filhos e filhas. Que coisa estúpida. E aqui a gente vai ver o fugiu em segredo. E enganou-me sem dizer nada. E Yeshua disse que ele virá como um ladrão. Mas nós não somos dos que dormem. Para nós não vai ser segredo, não, porque nós vamos estar lá como esposa de Jacó. Nós vamos com ele. Mas os que ficarem, os enganados, aqueles que realmente não vão ter consciência das coisas que vai acontecer, eles vão se sentir traídos, enganados, ludibriados. Fui ludibriado. E as igrejas iam falar, mas a gente não fez tantas coisas em seu nome, a gente não expulsou demônios, não fez tanta coisa. Afastai-vos de mim, vós obreiros, que é contra a lei. Por quê? Somente quem obedecer até o fim é que será salvo. Sem idolatria, sem nenhuma mancha, nem mácula. Porque santifique-se cada dia mais, se limpe cada dia mais. Você nem me permitiu dar um beijo. O que significa isso? Judas. E lembra que o beijo também de Jacó em Labão não, desculpa, em Isaac, significando uma aliança, tá? Uma aliança. Por que Labão queria dar beijo? Porque ele queria essas noivas presas nele, por meio de uma aliança. Ó, eu pego elas para mim, de volta. Elas são minhas filhas, daqui. Não. Aí ele continua, olha, tenho o poder de fazer mal a você, mas o Deus de seu pai falou comigo na noite passada e disse, cuidado com o que você disser de bem ou de mal de Jacó. Contudo, já que você queria partir por sentir muita saudade da casa de seu pai, porque roubou meus deuses, Jacó respondeu a Labão, tive medo e pensei, e se você levar suas filhas de mim por meio da força?
Contudo, se você encontrar seus deuses com alguém aqui, essa pessoa não ficará viva. Portanto, com seus parentes como testemunha, se você encontrar algo que tenha e que pertence a você, pegue-o de volta. Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó e a seguir na tenda de Leia e nas tendas das duas escravas, mas eles não os encontrou. Saiu da tenda de Leia e entrou na tenda de Raquel. Raquel estava com os deuses da casa. Colocou-os no selim do camelo e sentou sobre eles. Labão examinou a tenda toda, mas não os encontrou. Peraí, que eu perdi aqui. Não os encontrou. Saiu da tenda. 35? Ela disse ao pai: por favor, não se ire por eu não me levantar na sua presença. Estou nos dias do meu período. Então ele procurou, mas não conseguiu achar os deuses da sua casa. Vocês entenderam? Os efraimitas, vindos de Raquel, desde da Raquel, ela já havia se corrompido com a idolatria. Do pai Labão, representando o pai da idolatria. E essa corrupção, a gente lembrar que tudo que a gente faz nessa vida vai ser nos cobrado. Quem sabe mais, será cobrado mais, certo? Mas lá em Apocalipse 22, Yeshua diz o quê? De fora ficam os idólatras. Então, por isso que Jacó fala aqui, se esses deuses você encontrar com alguém aqui, essa pessoa não ficará viva. Porque Deus é santo. E se não houver santidade, ninguém verá Deus. E aí, ela esconde essas deidades de idolatria do pai e leva consigo. E ele não encontra. Ou seja, já levando com ela a idolatria, desde Raquel. Então, Jacó irou-se e começou a discutir com Labão. Que fiz eu de errado? Ele pergunta. O que eu fiz para você me perseguir assim? Você mexeu em todas as minhas coisas, mas achou os deuses da sua casa? Colocou-os aqui diante dos meus... Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos seus, para que eles julguem entre nós dois. Estive com você nesses 20 anos. Suas ovelhas, cabras não abortaram as crias. Eu não comi os machos do seu rebanho. Se um animal do rebanho fosse devorado por um animal selvagem, eu tinha de trazer a carcaça para você e arcar com prejuízo. Você exigia que eu o compensasse por todo animal roubado de dia e de noite. Eis o que acontecia comigo. Durante o dia, a sede me consumia. E à noite, o frio. O sono fugia dos meus olhos. Nesses 20 anos de permanência em sua casa, eu o servi durante 14 anos por suas 2 filhas. 7 anos por cada uma. E 6 anos pelo rebanho. A gente já falou sobre isso. Tudo isso que ele está querendo mostrar aqui são exatamente Jesus, quando ele nos redime por meio da cruz, da obra do sacrifício, ele está redimindo, ele está comprando um povo para Deus. Ah, mas Jesus não é Deus? É, mas ele estava o quê? Esvaziado da glória. Quando ele se esvazia da glória, ele ali está em forma de servo.
E aí, ele está aqui comprando, assim como Jacó teve que trabalhar 7 anos por cada esposa, Yeshua viveu aqui para comprar um povo, as 2 casas de Israel, Judá e Efraim, representando entre Leia e Raquel, para que ele pudesse comprar essa noiva para ele e levar essa noiva junto com ele. Se o Deus de meu pai... não, desculpa. As 2 filhas, e 6 anos pelo rebanho. E você alterou meu salário 10 vezes. 10, significando, gente, perfeição, completude. Ele altera o salário 10 vezes. O que foi a obra da cruz? Completa, perfeita. Completa. Qual a interpretação sobre Raquel estar no período e não poder se levantar? Não tenho, Sara. Você tem alguma? Eu Também não. Eu queria saber. Não, eu não cheguei a pesquisar sobre isso. Para mim, isso aqui era enganação, sabe? Engano mesmo. Porque ela vem... É porque período a mulher está impura. Está impura. E ela mostra ali que ela está, além de impura, né? Mas não está, entendeu? Mas não está, porque ela não estava no período, ela enganou o pai dela. Ela se mostra como impura, mas de fato no coração ela estava impura. Ela não estava na carne, mas no coração ela estava. Porque ela estava corrompida com a idolatria. Então ela já se corrompeu lá na casa do pai dela, provavelmente. Antes de se casar com Jacó, ela já estava corrompida. Por que Leia não levou o ídolo do pai? Porque ela representa Judá. E Judá e os levitas, eles cuidavam o quê? Da Torá, e eles cuidavam do quê? Do templo. Eles iam... Depois vocês vão ver que eles vão ser responsáveis tanto por templo, quanto para guardar a Torá, para guardar a lei e os profetas. Então, para você entender isso, você tem que ir lá para os outros livros da Bíblia e você entender o que cada mulher aqui está representando. Já Raquel, ela não estava impura na carne, mas estava no coração. Ela enganou o pai, enganou o marido, porque a impureza estava corrompida já dentro do coração dela. Então, é engano, entendeu? É o que as religiões falsas fazem hoje, engano. Porque a impureza está no coração deles. Por isso que lá em 2 Tessalonicenses, Deus fala que por eles amarem mais a mentira e não amarem a verdade a fim de se salvar, Deus dá a operação do erro para eles. Por quê? Porque eles já estão com o coração impuro. Eles amam as coisas que estão no mundo, não as coisas do pai. Por que tem Esaú e Jacó? Por que Jacó foi escolhido e não Esaú? Por causa da impureza do coração. Aqui está falando a mesma coisa sobre Raquel, que ela estava corrompida. Ela é uma ovelha, sim, ela é uma ovelha fêmea, uma ovelha que dá água para as ovelhas, mas isso lá no final. Quando ela encontra Yeshua no poço. Então, ela só se transforma em ovelha que dá água para outra ovelha com Yeshua. Mas ela vem de uma raiz totalmente idólatra, que são o quê? Os efraimitas, que representa a casa dos gentios, o coração incircunciso. Exatamente. Exatamente, Claudinha. E aí, essa corrupção toda vem toda dessa linhagem, essa linhagem da impureza do coração. Aquele coração que está corrompido.
que ele precisa ser limpo. Aí Deus transforma o coração de pedra num coração de carne. Quando? Quando há um encontro com o noivo no poço. Quando a ovelha encontra e bebe da água da fonte da vida. Até que isso aconteça, essa ovelha está corrompida, porque ela é uma efraimita, ela é uma gentila, ela vem da idolatria, ela vem da corrupção. Isso é passado de geração para geração. Bom dia, Marcele. A paz, minha irmã. Então, não adianta. Isso daqui é o que a Bíblia já estava mostrando desde o princípio que ia acontecer. Só que, para que você entenda que realmente isso aconteceu, você vai ter que ler a Bíblia inteira para você juntar as pecinhas e remontar essa história da casa dos efraimitas, da casa de Raquel. Então, deixa eu ver onde que eu parei aqui. Aqui, 42. Se o pai do meu pai, o Deus de Abraão, aquele a quem Isaac teme, não tivesse do meu lado, com certeza você já teria mandado embora sem nada. Deus viu quão angustiado eu fiquei e quão duro eu trabalhei. E na noite passada ele me julgou favoravelmente. Quando Yeshua se esvazia da glória, ele se torna carne. Ele fica angustiado, ele fica triste, ele chora, ele se compadece, ele tem misericórdia. Ele trabalha duro para comprar essa noiva. Mas o sistema é cruel, o sistema é impuro, o sistema é corrompido. Eles nunca iam aceitar que Yeshua comprasse um povo, se eles realmente soubessem. Não ia. Por isso é o plano perfeito de Deus. A obra de salvação perfeita de Deus. Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas, os filhos são meus. Ou seja, os filhos das filhas. Presta atenção. Os rebanhos são meus. Tudo que você vê aqui é meu. Mas o que eu posso fazer hoje com essas minhas filhas ou com os filhos que elas geraram? Por isso, agora venha, façamos uma aliança, você e eu. E que ela permaneça como um testemunho entre mim e você. Agora vem a parte linda. Aqui na hora que fala das filhas, que ele fala das filhas, seria do mundo, né? Sim. Ou como se representa. Quem é o governante desse mundo? Do mundo que quer tudo para ele. Sim. A Sandrinha está falando aqui que Labão, quando ele fala que as filhas são minhas, os filhos são meus, quem é o governante desse mundo? Lembrando que o pai, representando Adão, ele perde o favor de governar os filhos e filhas. E aí, esse direito passa para quem? Satanás? O diabo? Exatamente, Marcelo. E aí, ele cobra. Peraí, onde você vai com meus filhos? Não, pode trazer aqui. É meu. É tudo meu. Você acha que ele gostaria que Yeshua comprasse um povo, filhos e filhas, para Deus novamente? Claro que não. Ele quer a alma dessas pessoas. Ele acha que é tudo dele. Só que Yeshua comprou um povo, o abençoado. E aí, olha só o que ele fala. Por isso agora venha, façamos uma aliança. Jacó pega uma pedra e coloca na posição vertical como uma
coluna. Pedra do Senhor Jesus, que é a coluna de Deus. A pedra que eles rejeitam. A coluna que sustenta a igreja. A rocha da qual os nossos pés estão fincados. Põe os seus pés na rocha da sua salvação, na pedra angular. Sim, essa pedra representa Jesus, Marcelo. A aliança de Deus com a humanidade. Então, Jacó pega essa pedra, faz dela uma coluna. Então, Jacó disse a seus parentes: juntem algumas pedras. E eles pegaram as pedras, fizeram com elas uma pilha, e houve uma refeição ali. Olha, gente. Ai, meu Senhor Jesus. Sabe o que representa quando um apóstolo foi repartir o pão, não é? Sim. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo isso, gente? A pedra que os construtores rejeitaram. As colunas, que são os apóstolos. A refeição foi feita ali. Ai, meu Deus. Olha, eu arrepio. Ai, ai. E junto à pilha de pedras. E Labão chamou Igar Sarratura, não sei, eu estou tentando falar hebraico aqui, tá, gente? Mas é difícil. Que significa pilha de testemunho, do testemunho, em aramaico. Ao passo que Jacó chamou de Galed, pilha do testemunho em hebraico. Ou seja, Labão falando em aramaico e Jacó em hebraico. Pilha do testemunho. Qual que é o testemunho? O que Jesus pediu no dia da ceia que ele fez com os apóstolos? O que ele pediu? Esse testemunho que deu entre mim e ti, né? Que aquele que participar do pão e do vinho, aquele que não participar não terá parte com ele. Agora, aquele que participar terá parte com ele. Ou seja, Yeshua estava fazendo isso, uma aliança com as colunas, os apóstolos. E era como se ele falasse por meio dos apóstolos para todas as outras igrejas, para todos os outros templos, para todos os outros lugares em que quisesse servir Yeshua, ele falaria o quê? Se vocês tiverem parte comigo, vocês vão fazer parte da minha igreja. Agora, se vocês não fizerem parte comigo, é uma pilha do testemunho. O testemunho é o quê? Yeshua. É você testemunhar Yeshua. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Você testemunhar quem? Yeshua. A pilha do testemunho representa que aqueles 12 apóstolos foram preparados para testemunhar Yeshua. As colunas da casa da Nova Jerusalém são os apóstolos, as testemunhas. Labão disse: esta pilha é testemunha entre mim e você, hoje. Esse é o motivo de ser chamada Gal-Ed. E também Hamitzpah. Hamitzpah, gente, significa torre de vigia. As pedras era a pilha de testemunha e o vigia. O que nós estamos fazendo? O que nós somos? Os vigias. Por que nós somos os vigias? Porque nós, por meio da palavra de Deus, nós testemunhamos Yeshua, nós somos os vigias, nós estamos lá em cima da torre, vigiando para ver, e somos atalaias do Senhor.
A paz, minha irmã. A paz, Lúcia. Nós somos atalaias. Então, se você tem uma aliança com o Yeshua, se você faz parte dessa pilha de testemunho, você está na torre de vigia. Você é uma atalaia do Senhor. Pois ele disse que Adonai, o Deus Todo-Poderoso, vigia entre mim e você, quando nós nos separarmos uns do outro. Quem vai julgar todas as coisas? Todas as igrejas da terra? Que o próprio Deus vai testemunhar se nós estamos realmente sendo parte de tudo isso aqui. Se nós temos uma aliança com Cristo, se nós somos atalaias, se nós somos testemunhas de Yeshua, se nós participamos realmente, literalmente, espiritualmente dessa refeição do Senhor. Se nós estamos realmente na pedra angular, nós estamos realmente naquele que é a rocha da nossa salvação. Quem vai testemunhar? O próprio Deus. Porque ele está vigiando e ele sabe quem é dele ou não é. 50. Se você causar sofrimento às minhas filhas, ou se você tomar mulheres além das minhas filhas, então, mesmo que ninguém esteja conosco, ainda assim Deus é testemunha entre mim e você. Agora que são elas. O que está falando aqui? Vou ler de novo. Se você causar sofrimento às minhas filhas, ou se você tomar mulheres além das minhas filhas, então, mesmo que ninguém esteja conosco, ainda assim Deus é testemunha entre mim e você. Vou só ler o resto, só para a gente acabar o raciocínio. Labão também disse a Jacó: eis essa pilha e eis essa coluna, que levantei entre mim e você. Que essa pilha seja uma testemunha e que a coluna seja uma testemunha de que não ultrapassarei essa pilha na sua direção, nem você ultrapassará a pilha e a coluna na minha direção para fazer-me o mal. Que o Deus de Abraão e também o Deus de Naor, que era um Deus pagão, o Deus de seu pai, julgue entre nós. Jacó, porém, jurou por aquele que seu pai, Isaque, temia, ou seja, o Deus Todo-Poderoso e o de rei vai rei. Jacó ofereceu um sacrifício sobre a montanha e convidou os parentes para a refeição. Eles se alimentaram e passaram a noite toda sobre a montanha. O que está querendo dizer aqui, gente? Para não se contaminar, as igrejas não se contaminar, não é? O que ele fala? Ele não tomar a mulher além das filhas, que seriam as duas casas, não é? Exato. Você lembra que Yeshua chegou e falou o quê para os discípulos? Eles não têm parte comigo. Eles não são das minhas ovelhas. Lembra quando a cananeia chegou e falou assim: Senhor, cura minha filha, que ela está endemoniada. O que Yeshua falou? Não. Os pães são para os filhos. Aí ela falou: não, mas até os cachorrinhos comem do que cai da mesa. E pela fé dela, Yeshua curou a filha dela. Mas a missão dele era as mulheres dele. Vai ter povo que não faz parte com ele. E vocês precisam entender isso. Vai ter povo que não vai fazer parte com ele. Que não é a esposa dele. Cai naquele versículo: afastai de mim que eu não vos conheço. Não vos conheço. As virgens tolas, não vos conheço. Ah, Senhor, fiz tantas coisas em seu nome. Afastai-vos de mim, obreiros do que é contra a lei. Não vos conheço. Vocês não têm parte comigo. Vocês são do seu pai, Satanás, o diabo, o enganador.
do seu pai Labão. Vocês não têm parte comigo. É duro, né? Mas é real. É o que a Bíblia fala. E Satanás vai cobrar os que são dele. Tá vendo aqui? Que Deus é testemunha entre Labão e Jacó. O próprio Deus é testemunha daqueles que são filhos dele e dos que não são. E Yeshua deixou isso bem claro. Quando a gente lê o Novo Testamento, você vai ver. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho a fim de resgatar todos aqueles que nele creem. Ah, é toda a humanidade? Não, não é toda a humanidade. Ah, mas não é. E aí você vai lá para Gálatas, você vai lá para Romanos. Paulo vai falar o quê? O que Paulo vai falar? Sobre os vasos de ira e os vasos de honra. Quem é você para questionar Deus? Quem é você para questionar Deus se ele quer fazer os vasos de honra para ele, para a honra e glória dele, e os vasos para ira? Quem somos nós para questionar Deus? Vai ter um monte aí, um monte de gente que está no engano e vai continuar no engano. Vai ter um monte que não faz parte com Yeshua. Não tem parte com ele. Não faz parte do povo dele. Por quê? Porque eles estão com deuses pagãos. Estão com o Deus de Naor. Não estão com o Deus de Abraão. Vocês estão entendendo? O quanto é claro e evidente aqui que o próprio Deus... Abraão, né? Hã? Naor era o pai de Abraão, não é? O pai de Abraão? Não é? Naor. Quem que é esse Naor que está falando? Naor, o Deus de seu pai. Naor, Deus de Abraão, Naor. também o Deus de Naor. Deus de Naor, deixa eu ver só aqui, só para a gente confirmar. Naor era pai de quem? De Terá. Terá. Era o pai de Terá, que era pai de Abraão. É. Entendeu? Então era avô de Abraão, Naor. Eles vinham da idolatria. Lembra que o próprio Deus falou o quê? Sai da tua parentela, Abraão. Que eu vou ter contigo. Ídolo, né? Porque ele fabricava ídolo. Então, o Deus de Naor era pagão. Aí você entende, ou você fica com o Deus de Naor, o paganismo, a idolatria e toda a abominação do Deus Todo-Poderoso, porque ele abomina todas essas coisas, ou você fica com o Deus de Abraão. Qual que você escolhe? Deus de Naor, o Deus de Terá ou o Deus de Abraão? Ou você fica realmente na idolatria com os pés fincados na lama, ou você põe os seus pés na rocha. Ou você faz uma aliança com o Yeshua, você come da refeição dele, você come do corpo, bebe do sangue de Cristo, espiritualmente, ou você está morto. Porque aí você vai fazer parte com Labão. E Labão aqui representando o Deus desse mundo aqui. O mundo jaz no poder do maligno. E ele vai cobrar. Os filhos que são dele, ele vai cobrar. É dele. Agora tem os que não são. Entenderam, minhas lindas? Entenderam que o quão importante é a gente entender que a Bíblia, ela não é só uma historinha do passado. Ela representa passado, presente e futuro. Tudo que foi volta a ser. Porque é assim, a Bíblia, ela se revela. Porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela
é luz para os nossos olhos, é lâmpada para os nossos pés. E Deus vai se mostrando, vai mostrando aquilo que ele é, aquilo que ele representa, aquilo que ele quer por meio da palavra dele. Tá certo? Tudo ok? As meninas estão aí? Glória a Deus, aleluia, todo mundo quietinho. Então tá bom. Mas que bom que vocês entenderam, tá? Tudo para a honra e glória de Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Se nós estamos aqui, estamos pela graça e pela misericórdia de Deus, porque Ele nos comprou, nos lavou, nos remiu, nos santificou, nos justificou, nos regenerou por meio do seu sangue, do seu pacto, da sua aliança. E pela fé somos salvos. Glória a Deus, aleluia, tá? Muito obrigada. Mantenha os seus pés firmes na rocha. Beijinho, meninas. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente volta. Beijo, até amanhã. Beijos. Até Glória a amanhã. Deus.